Crack it. Oi, seja bem-vindo, que bom você por aqui. Deus abençoe, eu espero que essa palavra possa ministrar o coração de vocês. Agora um aviso, um conselhinho, anote, medite, sabe? Permita que realmente essa palavra possa entrar no coração de vocês, tá bom? Beijão, Deus abençoe, até, tchau. Bom dia, meus irmãos, bom dia, que coisa maravilhosa é poder acordar nesta manhã e contemplar as misericórdias do Senhor que estão sendo renovadas sobre nossas vidas. E louvamos a Ele pela oportunidade que tem nos dado de poder estar aqui, compartilhando a palavra, estar experimentando a presença dEle e poder estar conversando um pouco com vocês também por meio deste canal. Eu gostaria de continuar orando e posteriormente conversar um pouco mais com vocês, tá bom? Pai amado, graças eu te dou por esta manhã que o Senhor permitiu que acordássemos e onde o Senhor renova as tuas misericórdias sobre todo o teu povo, sobre toda a humanidade. Ajuda-nos, Pai, a compreender cada dia mais a tua vontade e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Engrandeço o teu nome, ó meu Pai, e te agradeço por Jesus, nosso Senhor, que se entregou e nos deu a oportunidade de termos uma nova vida para podermos ter acesso a Ti. Também te agradeço pelo Espírito Santo que habita em nós, que tem nos ajudado nessa caminhada, essa trajetória e tem nos feito realmente estar firmes diante de todas as adversidades pelas quais passamos e vivenciamos. Pai, exalto, glorifico e louvo o teu nome e nessa hora também te peço, vem em nosso favor, nos dai sabedoria para que possamos instruir as demais pessoas acerca da verdade, para que possamos também demonstrar o amor e a compaixão pelas nossas palavras, ações e atitudes para com todos aqueles que necessitam neste momento. Senhor, tem misericórdia dos que estão enfermos, daqueles que estão desesperados, daqueles que estão ansiosos, que o Senhor derrame da tua graça e haja um manifestar das tuas misericórdias sobre o teu povo. Assim, Senhor, também nos abençoa nesta manhã, que tudo que vamos conversar aqui possa promover edificação, fortaleza, aperfeiçoamento, renovo, avivamento, para a glória do teu nome. Assim eu te louvo e te exalto, para todo sempre, ó Pai. Amém. Como eu disse, que bom tê-los aqui e poder estar aqui com vocês nesta manhã. Amados, eu gostaria de expressar também, nesse momento, a minha alegria, né? Como eu disse a vocês, por entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? E louvar a Ele, né? Porque eu sei que em meio a toda essa dificuldade, eu sei que Ele tem trabalhado de forma que mais e mais pessoas sejam abençoadas, sejam alcançadas. Também gostaria de deixar vocês também expressar para vocês a minha preocupação. E essa preocupação resulta principalmente para aquelas pessoas que não têm a confiança, a certeza da fé que nós temos e que muitas vezes estão desesperadas, angustiadas, né? Então há uma preocupação e por isso eu oro e peço que o Senhor também possa trazer paz, trazer tranquilidade, enviar-nos, né, como igreja, essas pessoas, para que possamos acolhê-las com graça, com a palavra de verdade, com a palavra de vida, né, para que elas possam ser fortalecidas e deixar claro para elas também que não há um outro, né, não há outro nome no qual possamos ser salvos a não ser o nome de Jesus, né? E Jesus, ele nos deu uma paz e com a palavra nos deixa claro em João capítulo 14 que é uma paz que excede todo entendimento. Então, por meio dessa paz que recebemos do Senhor, continuamos firmes e essa paz nos ajuda a aconselhar, a orientar outras pessoas. Também gostaria de expressar a minha tristeza, porque muitos têm perecido. Principalmente aquelas pessoas, tristeza principalmente aquelas pessoas que não conheceram a Cristo Jesus, né? Então por isso que temos usado esse canal também para falar da verdade, falar não só para a igreja que tem nos ouvido, mas para outras pessoas que
graças a Deus, tem também ouvido a palavra por aqui, e deixar claro para todos que estamos orando por vocês, estamos suplicando ao Senhor pela vida de vocês, não só para que haja cura física, mas também que haja cura espiritual, né? Porque não adianta ganharmos o mundo inteiro, né, e perdermos a nossa alma. Então que o Senhor possa te abençoar, né? Você que nosso irmão em Cristo seja renovado, avivado, fortalecido na fé. Você que por acaso não se rendeu a Cristo Jesus, receba graça, receba uma palavra de força, de vigor e de esperança, né? E deixo claro para você que estamos orando por você e temos a certeza que em Jesus há paz, há solução. Onde nós encontramos este caminho, você também pode encontrar, tá bom? E conte conosco naquilo que precisar, para que nós possamos também apoiá-lo de alguma forma que você possa precisar. Nós temos os nossos canais, esse que você está falando conosco deve estar nos assistindo por aqui com o YouTube. Se você por acaso não é inscrito, inscreva-se. Se você já e não tenha marcado o sininho, marca o sininho aí que você vai estar recebendo as notificações e vai saber as palavras quando estamos colocando palavras. E tem também o Instagram, né? Postamos algumas coisas lá de vez em quando também, mas também é um canal pelo qual você pode se comunicar conosco, tá bom? Então, sejam bem-vindos todos e que Deus possa abençoá-los por meio daquilo que vamos conversar aqui nesta manhã, tá ok? Meus irmãos, nessa manhã eu estava refletindo um pouco, né? Pensando no que conversaríamos hoje, e eu venho já pensando, na verdade, há um certo tempo, sobre as grandes mudanças que acontecem ao longo do tempo e que, lógico, fogem aquilo que nós estamos preparados, né? Certa vez mesmo eu estava pensando, né, se não me engano foi semana passada, sobre o contexto das guerras mundiais, né? Lógico, houve a Primeira Guerra, houve a Segunda Guerra, mas anterior à guerra, as pessoas estavam preocupadas. Eu sei que elas estavam ouvindo os rumores que estavam acontecendo, mas eu acho que ninguém tinha necessariamente, principalmente o pessoal da Primeira Guerra Mundial, né, necessariamente a noção do que seria aquele momento. E realmente, quando a guerra acontece, muda-se tudo, né? Muda o estilo de vida, muda a forma, né, de convivência, né? Questões financeiras, questões de alimento, questões de saúde, tudo é afetado, e pessoas muitas vezes que tinham condições não têm mais, né? Às vezes pessoas que tinham moradia não têm mais moradia. Então são contextos que muitas vezes vêm de uma forma tão surpreendente que acaba com tudo aquilo que nós havíamos muitas vezes preparado. Eu falei de guerras, mas quantas coisas nós já presenciamos, né? Talvez não passamos por isso, mas vimos relatos de pessoas que estavam em suas casas, tendo o seu contexto natural, e houve um enchente, houve um terremoto, né? Uma coisa inesperada, e aquilo afetou a vida daquela pessoa de uma forma extraordinária, né? Muitas vezes a própria luta pela sobrevivência, e tantos outros contextos e coisas que talvez as pessoas, num determinado momento, quando não tinha nada daquilo, estavam pensando que jamais fariam tal coisa, jamais agiriam de tal coisa, de tal forma, mas com a mudança do contexto, elas experimentaram de coisas que talvez elas jamais tinham pensado em experimentar. Não é diferente o contexto que estamos vivendo agora, né? Há uma grande mudança, e não é mudança local, não é mudança mundial. E eu queria falar um pouco sobre o nosso comportamento, qual deve ser, como deve ser a nossa postura diante de todo esse contexto. E eu queria começar lendo um texto em João, capítulo 17, e eu vou ler o versículo 15, 16 e 17. Então, João, capítulo 17, vou ler dos versículos 15, 16 e 17, para começar a explanar melhor isso que eu estou relatando para você, né? Sobre nossa postura nas mudanças, nas grandes mudanças, na verdade. Então, o versículo 15 diz assim, lembrando que João 17 relata uma oração que Jesus fez com os seus discípulos, né?
Versículo 15. Eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guarde do mal. Versículo 16. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 17. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus veio ao mundo, enviado pelo Pai, a proposta que o homem fosse salvo por meio do sacrifício que Jesus viria fazer. A gente sabe, segundo os relatos do livro de Salmos, no Salmo 14, no Salmo 53, que não havia ninguém que compreendesse, ninguém que entendesse a vontade de Deus. Na verdade, todos estavam voltados para os seus próprios interesses, estavam cada vez mais envolvidos com as coisas aqui dessa terra. E, lógico, não tinham tempo nem interesse em ouvir Deus. Então, Deus envia seu Filho, né? Jesus, vive conosco, caminha conosco, sente nossas dores, porque, lógico, estando nesse mundo, nós sabemos que estamos com o tempo contado, vai ter um dia que todos pereceremos, né? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e com ela a morte. Então, quando o Senhor nos criou, não nos criou para sermos mortais, ou seja, não nos criou para que experimentássemos da morte. Mas, infelizmente, pelo pecado, a morte entrou e hoje todos nós iremos experimentar, né? Se Jesus voltar antes, né? E nos arrebatar nos ares e fomos transformados. Mas a tendência normal e natural é que todos sejam, ou melhor, todos passem pela morte. E Ele não nos criou para isso, né? Mas Jesus vem e, pagando um preço, Ele nos dá agora uma nova esperança, né? Porque não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo e vivendo segundo a própria sorte. Aqueles que, porventura, seja por seu braço, por sua força ou outra ação qualquer, conseguissem vencer, venciam, mas eram vitórias estritamente terrenas, né? E posterior a isso haveria o quê? Então, Jesus vem e nos dá uma nova esperança para que pudéssemos entender que, uma vez que vivendo segundo os princípios e orientações da palavra, pudéssemos ter agora uma vida com Ele, continuada após esse tempo momentâneo aqui na terra. Então, Jesus, em sua oração, Ele fala aqui com os discípulos que ora ao Pai para que não nos tire do mundo, né? Mas para que nos livre do maligno, que foi o versículo 16. E ele diz: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Para a gente entender com clareza essa questão, a gente precisa entender o seguinte: o mundo, na verdade, para a gente é todo um sistema que está contra Deus. E quem faz parte desse mundo? Todo homem, toda mulher, né? Que vive simplesmente para seu próprio prazer, para suas próprias vontades, para seus próprios interesses. Porque está tão vinculada, conectada a essa questão, a esse sistema, né? Que fazem qualquer coisa para se dar bem. Né? Para ter dinheiro, para ter coisas, né? para ter prazeres e cada vez mais se satisfazer nesse contexto de mundo, nesse contexto desse sistema. Jesus ele nos deu a possibilidade de sair deste mundo, ou seja, de sair desse sistema, ele abrir os nossos olhos para enxergar que existe algo muito mais além e melhor, né, do que esse sistema no qual todos vivíamos. Por isso que quando Jesus chega e ora aqui, ele fala não os tire do mundo, ou seja, quando ele fala não os tire do mundo, é não tirar do sistema, e eu vou dizer a vocês por que não. Mas que a gente tivesse a noção também que nós não pertencemos a esse sistema mundano. Nós não estamos mais na mesma correria por finanças, na mesma correria por prazeres, não. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos mais a este sistema. Essa foi a oração. E no versículo 17... santifica-os, né? A palavra santificar significa separar, então separa-os, né? Fundamentados na verdade, que sejamos separados desse sistema, embora estejamos ainda aqui,
mas que venhamos viver separados. E ele diz, como tua palavra é verdade. Então santifica-os pela tua verdade, e a tua verdade é a palavra. Então a palavra tem a capacidade de nos lembrar as palavras do Senhor e amplificar ainda mais e melhorar melhor nossa visão acerca de todo um contexto que nós estamos experimentando. Voltemos aí um pouco para o ponto. Como eu disse para vocês, que eu ia explicar. Por que o Senhor não nos tirou do sistema? Né? E não nos tirar do sistema nos deixa apreensivos. Né? Quando eu falo o sistema, como eu disse a vocês, o sistema mundano, no qual esse sistema que visa tentar nos atrair para o que é natural, o que é deste mundo, as buscas, né, de riqueza e tantas outras coisas, de prazeres, não saímos daqui. Por quê? Porque tem pessoas ainda que estão dominadas por esse sistema. E nós que fomos agraciados, tivemos a oportunidade de abrir os nossos olhos, devemos ficar para ajudar elas. Você vê que Jesus veio, despertou alguns e deu a esses alguns, né, que nós chamamos de apóstolos, a incumbência de levar a palavra para que outros pudessem também ser despertados. Tanto é que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, diz: vós sois luz no mundo, vós sois sal da terra. Ou seja, nós que ainda estamos aqui no sistema, mas não pertencentes ao sistema, estamos como aquele pessoal, como aquelas pessoas que trarão a verdade para ajudar outros a enxergar o que hoje nós enxergamos, para que essas pessoas também não sejam dominadas e continuem presas a esse mundo, a esse sistema de mundo que outrora, né, a dominava. Então nós aqui hoje estamos trazendo esta consciência. E quando nós temos essa clareza, essa certeza, porque experimentamos da verdade, nós hoje vivemos não mais na busca dos nossos interesses. É claro que todos os dias nós seremos atraídos a isso, nós seremos convidados, seduzidos até, para voltar ao contexto do sistema mundano, para voltar a pertencer ao mundo, para voltar a experimentar aquilo que o mundo apresenta como bom, que são os prazeres, que são as questões financeiras, que traz tantas outras coisas por trás disso. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, para que nós que tivemos os olhos abertos e fomos iluminados, não voltemos à escuridão da falta de entendimento, como um dia vivemos. Jesus nos alertou sobre isso, e em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, como nós não saímos, como não fomos tirados do contexto, no sentido, como continuamos no mundo, né, e com a incumbência de revelar a vida de Jesus, né, e comunicar essa liberdade que há, seríamos, como eu disse a vocês, nós seríamos e somos todos os dias tentados para que voltemos ao velho sistema. Então o Senhor disse: se você quiser vir após mim, se você quiser caminhar como eu caminhei, né? E lógico, com esse entendimento acerca do sistema mundano, sobre esse sistema que tem prendido as pessoas, você precisa negar você mesmo. Porque na minha carne, no meu corpo, há os resquícios de tudo aquilo que eu experimentei. Muitas vezes eu uso uma palavra e falo assim: a nossa formação. E muitas vezes quando eu falo nossa formação, eu não falo das questões psicológicas, né? Mas eu falo de toda a nossa constituição natural, que nos atrai ao que é natural. E nós somos chamados agora, nesse contexto, a ser homens e mulheres espirituais. E o Paulo, em sua carta ao Coríntios, né, em sua primeira carta ao Coríntios, ele diz que o espiritual discerne bem todas as coisas. O espiritual, para nós, é aquela pessoa que tem uma compreensão que vai além do natural. Tem pessoas que tudo é lógico, né? E só consegue fazer as coisas ou entender as coisas por meio da lógica. E lógico, a lógica é um contexto natural. E nós somos hoje chamados a não viver pela lógica, mas viver pela fé. E viver pela fé é complexo. Por quê?
Porque a fé, ela ultrapassa a lógica, né? Romanos capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você viver fora do domínio do mundo, né? Fora do domínio do mundo, se não for pela fé. Porque você vai viver agora de uma forma onde você vai negar prazeres que sua carne deseja, você vai negar coisas que todos dizem que é boa e que de determinada forma você experimentou que é prazerosa, mas que essas coisas te prenderão cada dia mais a esse contexto e te atrapalharão em conhecer ao Senhor e desfrutar posteriormente de uma vida com Ele. Então precisamos da fé, né? Para que possamos realmente vencer esse contexto. Então a fé é fundamental nesse contexto. A gente vê homens ao longo da história que só conseguiram prevalecer e realmente seriam homens grandiosos por causa da fé. A gente poderia parar aqui e citar vários homens. Talvez eu faça mais adiante, né? Mas agora não, deixa eu voltar um pouquinho e voltar às questões das mudanças, né? Porque para que você possa primeiro conseguir lidar com as mudanças, e digo as grandes mudanças muitas vezes das quais não depende de você, você precisa de fé, né? Você precisa de fé e a certeza de quem é o Senhor e a certeza de que Ele tem contado com você. Eu vou relatar alguns pontos aqui, algumas histórias, para que a gente possa lembrar algumas coisas dessa mudança, tá bom? Eu vou começar a falar, tá bom? Eu vou citar e me acompanhe nas histórias, tá bom? Pode ser que eu dê uma viajada aqui e amplie um pouquinho mais, mas nada que fuja aos princípios bíblicos, tá bom? Vou começar falando de Abraão, tá bom? A gente lembra que uma certa vez eu conversando com vocês, eu disse que Abraão, Deus se revela a ele, e o Senhor diz a Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. É bom ficar claro que Abraão não conhecia Deus, né? Deus se revelou a Abraão, mas Abraão veio de um contexto onde seus pais adoravam outros deuses, né? Adoravam ídolos, e Abraão não conhecia o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas essa revelação de Deus a Abraão foi tão impactante que ele ouve e segue. Irmãos, vamos parar e pensar. É uma grande mudança. Abraão estava acostumado, né? Se eu não me engano, Abraão estava por volta de 75 anos de idade nesse período, ou seja, é uma vivência muito boa, é uma quantidade de tempo grande, de costume, né? De tantos modismos, de tantas maneiras de ser. E agora é para uma mudança radical, porque vai para um lugar que ele não sabe onde é, né? E quais são os riscos, quais são os perigos, né? E esse Deus que está falando comigo. Então, há uma série de coisas que ainda vão ser aprendidas e amadurecidas, né? Mas Abraão segue, houve uma promessa de Deus a Abraão, e lógico, até essa idade eles não tinham filho, e já estava certo que Sara, que na época se chamava Sarai, esposa de Abraão, era estéril. Mas Deus lhe promete um filho e diz que por meio deles, a descendência deles, né, o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Ele crê nessa promessa e lógico, lembre-se que não havia medicina na época e todos sabiam que uma vez estéril não tinha mudança, mas ele conhece um Deus que promete uma mudança extraordinária. Ao longo da história a gente vê que acontecem várias mudanças e eles conseguem prevalecer, mas a confiança de Abraão nesse Deus fez com que ele passasse por todas as mudanças pelas quais ele ainda, pela história, passaria, e ele conseguiu passando, né? E a gente sabe que ele não viu o cumprimento da promessa. Quando eu falo cumprimento da promessa, estou falando de uma descendência como a areia da praia do mar, como
como uma descendência com tantos filhos quanto as estrelas do céu, né? Mas ele acreditou, ele creu nessa promessa, porque o Senhor lhe concedeu um filho, Isaac, né? E por meio desse filho o Senhor continuaria a promessa, né? Então a certeza, a convicção da fé dele de que aquilo que aconteceria, lógico, milhares de gerações posteriormente, né, posteriores, iria acontecer, mas ele consegue experimentar isso. Lógico, na certeza que esse Deus o havia chamado e o havia abençoado. E ele conseguiu prevalecer. Houve erros no caminho? Claro que houve, né? Houve dificuldades pelas quais ele passou, mas essas dificuldades que ele passou, ele contou também com a ajuda de Deus. É muito típico nós homens, quando passamos dificuldades, buscamos dar o nosso jeito. E às vezes o nosso jeito mais atrapalha do que ajuda, né? Avançando um pouco, eu vou falar da história de um outro homem. Eu vou falar da história de José. José também experimentou uma grande mudança. E que mudança! Lembrando que a vida de José, né, como eu disse para vocês, tem muitas mudanças que não tem nada a ver com a gente. E a gente lembra que num determinado momento José estava com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, né, e convivendo, né, embora que quando Benjamim nasceu, a mãe de José faleceu. Então a mãe dele já não estava presente, mas estava com os irmãos, aquela questão toda. E de uma hora para outra, tudo muda, porque o pai pede para ele ver um dos seus irmãos, né, para que traga a notícia ao pai da conta dos irmãos e como estavam acontecendo as coisas. E nesse dia os irmãos intentam matá-lo. Terminam não matando, né? A gente sabe que foi providência de Deus para que isso não acontecesse, mas ele é vendido como escravo, ou seja, um cidadão livre que de uma hora para outra se tornou escravo e que, lógico, só se esperaria depois, uma vez como escravo à morte. E ele vai para o Egito, vendido pelos ismaelitas, para a casa de Potifar. Então José, outrora livre, vai ao Egito. Não sabemos quanto tempo durou a viagem, com certeza não foi bem tratado porque era escravo, né? Então um jovem, né, que era bem amado pelo seu pai, muito amado pelo seu pai, alimento, cuidado, carinho, agora está como um Zé Ninguém, maltratado naquela viagem até o Egito, e lá exposto numa praça pública, sendo vendido como escravo, e agora ele vai parar na casa de Potifar. E lógico, quando chegar na casa de Potifar, então já tem que passar no caminho, não, até chegar ao Egito, incerto do que vai acontecer, para onde vai. Chega no Egito, não continua na incerteza, e agora vai para a casa de Potifar. E com certeza o começo da vida de José ali em Potifar não foi um começo fácil. Por que, Jacques, não foi um começo fácil? Entender todo aquele contexto novo. Tudo é novo agora. Não é mais livre, agora é um escravo. Precisa se conscientizar, confiar em Deus e servir ao Senhor e aos seus senhores da melhor maneira possível. A Bíblia diz que o Senhor era com ele, ou seja, irmãos, o contexto mudou. Ele não tinha mais a liberdade que tinha antes, mas Deus não mudou. E ele continua confiando em seu Deus. E a Bíblia diz que o Senhor o faz prosperar. E o Senhor abençoou a casa de Potifar por meio da vida de José. E José começa a crescer dentro da casa, a ponto de agora ficar sob a direção de toda a casa, né? E goza de uma certa liberdade. Até que aquela situação da esposa de Potifar, que queria se deitar com José, né, tem um desfecho completamente contrário. Ou seja, parece que as coisas estavam melhorando, parece que estavam chegando bons ventos, e agora tudo vai por água abaixo. E José, um hebreu, vai parar na prisão, da qual com certeza nenhum estrangeiro escaparia. O contexto mudou mais uma vez, mas José continuou firme no Senhor, né? E mais uma vez
a graça de Deus, o Senhor com ele, fez com que ele prosperasse também naquele novo local. E ali naquele novo local, ele passou a ter responsabilidade e cuidar também dos outros presos. Adiantando um pouco a história, o contexto muda e ele sai da cadeia. Agora sai da cadeia como vice-rei. Acho que se eu fosse falar de grandes transformações, acho que a vida de José somente resolveria tudo, né? Porque foram grandes transformações que aconteceram. Do dia para a noite o cidadão é livre e só torna escravo, né? Do dia da noite o cidadão deixa de escravo para ser vice-rei do Egito. E são grandes contextos que, embora a gente olhe e fala, oh, que coisa maravilhosa, que história linda, um cidadão agora que era escravo e agora se tornou vice-rei da maior potência da época, que era o Egito. Mas, irmãos, nós não somos desse mundo. E o Senhor não colocou José como vice-rei do Egito para que José gozasse de prazeres materiais, terrenos, mundanos, e fosse assim abençoado e vivesse feliz para sempre, uma vez que essa história de feliz para sempre é de história de conto de fadas, né? Mas detalhes à parte, voltemos. Tinha um propósito. Os anos se passam, José casa, tem filhos, e aquilo que o Senhor havia mostrado a José, a qual ele, na verdade, mostrado a Faraó, e ele interpreta o sonho, começa a acontecer. Ou seja, foram 7 anos de fartura. Imagine 7 anos de fartura, José viajando pelo Egito, juntando os alimentos, juntando celeiro, fazendo como ele havia aconselhado o rei. E ali, uma nova vida, uma nova história, né? Já um cidadão egípcio agora, né? Todo aquele passado havia ficado para trás. Talvez lá no íntimo ele lembrasse da sua família, né? Com um saudosismo. Mas todo o passado também de sofrimento havia passado, 7 anos. E depois começam 7 anos de fome. Mas nos 7 anos de fome, ele reencontra seus irmãos. Seus irmãos vêm e ele reconhece os irmãos. Como ele estava vestido de egípcio, como ele agora era um cidadão egípcio, seus irmãos não o reconheceram. Enfim, ele estava ali não para gozar de prazeres, embora o Senhor não o impediu de ter prazeres, mas ele estava ali para ser a tábua de salvação para a sua família, que estava passando por fome na terra de Canaã. Então, quando nós entendemos com clareza qual o nosso papel, que não pertencemos a este mundo, que somos luz, que somos sal, que estamos atentos ao falar de Deus para nós, nós vamos entender que temos uma incumbência aqui nessa terra. Talvez os caminhos que eu venha a passar, ou que você venha a passar, não sejam caminhos tão bons assim. E nós temos que ter um cuidado muito grande, porque como nós estávamos tão acostumados a viver dentro desse sistema que busca prazer e bem-estar, que é muito comum nós passarmos por determinadas situações e as pessoas ao nosso redor se perguntarem: por que você está passando por isso? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que não quer o mal de ninguém, você é um homem de fé, você tem buscado viver de fidelidade a Deus, mas eu vejo você passando por dificuldades financeiras, às vezes até por doenças, às vezes por tantas perseguições, e parece que nada funciona para você. E é porque nós não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo, nós não somos desse sistema. Então, lógico, tudo aquilo que está contrário ao sistema tem que ser eliminado. Então, como é que esse sistema mundano, que lógico, não tem o nosso Deus como o seu Senhor, vai querer que homens e mulheres que servem a Deus e que professam contra o sistema estejam bem? Nos tornamos inimigos dele. Mas precisamos estar aqui para a vida de outros, para a salvação de outros. Amados, se nessa caminhada, essa trajetória que estamos aqui nessa terra, o Senhor nos permitir que tenhamos questões financeiras, né? Uma boa vida financeira, gozamos de uma boa saúde e muitas coisas continuem dando certo, amém. Mas se não for, amém também. As coisas podem dar certo? Podem, porque a palavra diz que não deve se amordaçar a boca do boi, né? Que está arando lá a terra. Então,
que nós devemos entender isso. O Senhor fez um compromisso conosco, e o compromisso conosco foi não faltar o que comer, não faltar o que beber, não faltar o que vestir. Ele tem sido fiel para comigo, tem sido fiel para com você, mas nós precisamos estar atentos, porque temos que estar atuantes para a glória do Senhor. Os contextos mudarão, os tempos mudarão, as coisas vão tomar outro rumo, mas nós precisamos prevalecer em Cristo, porque em quem estamos fundamentados. Não podemos parar e nos lamentar e falar, oh, como era bom viver tal coisa. Não podemos fazer como o povo do Egito fez quando foi ao deserto. Saudosismo do Egito, de uma terra onde era escravo. Saudosismo de uma terra onde ele agora foi tirado por mão forte, porque não tinha liberdade. Às vezes eu ouvindo algumas pessoas, eu paro e penso, eu acho que as pessoas não entenderam ainda. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, não vejo a hora disso tudo acabar para que voltemos à vida normal. Irmão, o que é uma vida normal? E eu falo com você que conhece a Cristo Jesus, o que é uma vida normal? Vida de shopping, vida de viagens, vida de passeio, isso é vida normal? Não. A nossa vida é revelar Jesus. E revelar Jesus é com chuva e sem chuva. É com tribulação, é sem tribulação. É com vírus, é sem vírus. Já estamos vivendo a vida normal. Já estamos vivendo o contexto que deveríamos estar vivendo, que é pregar o Evangelho do Senhor. A circunstância mudou. O contexto mudou. Estamos mais em casa, estamos mais confinados, estamos sem participar dos grandes ajuntamentos. Mas nós não pertencemos ao mundo, nós não somos do mundo, nós temos um papel, nós temos um serviço a desenvolver que, independente do contexto do mundo, temos que continuar fazendo esse papel. Eu vou remeter agora a vocês, avançando bem a história, eu poderia falar de várias outras pessoas, né? E na verdade vou falar de mais uma, antes de falar desse ponto que eu quero trazer aqui para o nosso tempo atual, e é o Daniel. A gente lembra que o povo de Israel foi alertado pelo Senhor por mais de uma vez, várias vezes, acerca de continuar na fidelidade do Senhor. E o povo optou por fazer a vontade de seguir a outros deuses, né? E o resultado foi exílio na Babilônia. E o contexto mudou porque, lógico, homens e mulheres que tinham uma vida até regalada passaram a experimentar de fome. O Daniel, né, junto com Misael, Ananias, Azarias, né, ele estava ali e esse pessoal era um pessoal de nobreza, então era um pessoal acostumado a ter uma vida mais estabilizada, mas pelo cerco que a Babilônia impôs já vinha passando fome. Depois esses jovens são levados para a Babilônia num contexto totalmente novo, ensinado numa cultura totalmente nova. Mas Daniel, e eu falo principalmente Daniel, Ananias, Azarias, né, e Misael, porque a Bíblia relata muito bem a fidelidade desses quatro no contexto da Babilônia. E eles, mesmo naquele contexto, se manteram firmes ao Senhor. Não se permitiram ser dominados pela maravilha que a Babilônia apresentava, pelas belezas e pelo fascínio que a Babilônia era naquela época. A Babilônia é uma cidade lindíssima, é uma cidade que tinha muitos atrativos, né? Principalmente para um povo sofrido, um povo que havia passado por fome. Mas independente daquele novo contexto, esses homens se manteram fiéis e firmes aos princípios que aprenderam de Deus. A gente lembra um determinado momento, quando o rei Nabucodonosor faz uma grande estátua e quer que todos se prostrem em adoração àquela estátua dele mesmo. Ananias, Azarias e Misael não o fazem, são denunciados, e o rei o chama, dizendo: olha, vou dar mais uma chance para vocês. Se ao som de todos os instrumentos musicais agora, vocês não se prostrarem e adorarem a imagem que eu fiz, eu vou lançá-los agora na fornalha de fogo ardente. Aqueles homens falam: ouve-nos, ó rei. Nós não nos prostraremos diante da estátua que o rei fez, né? Porque nós servimos ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso, né? E só a Ele nos prostraremos. E Ele nos livrará do rei e da fornalha. Mas, se o nosso Deus não quiser nos livrar, mesmo assim, ó rei, fique sabendo que nós nos prostraremos.
o rei fica chateado, zangado, manda aumentar, né, a potência, se é assim que eu posso dizer, mas manda 7 vezes mais aquecer aquela fornalha, a ponto de que amarram eles, né, e o ponto que os homens que vão jogar na fornalha morrem pelo calor. Mas o que acontece com aqueles 3 homens que naquele contexto estavam Misael, Ananias e Azarias, que haviam recebido já nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu prefiro falar os nomes reais deles, né? Os nomes hebraicos deles. E lançados, o fogo não teve poder. Quando o rei olha, junto com o povo, ficaram assustados, porque haviam 4 homens. Ele jogou 3, haviam 4 lá dentro da fornalha, passeando dentro do fogo. Ele, assustado, chama Misael, Ananias, Azarias, vem pegar para fora. Porque o 4º homem era o anjo do Senhor. E eles vêm, quando eles olham, estavam desamarrados. Não havia cheiro de fumaça, o fogo não havia feito nada com eles. Como eu disse a vocês, o contexto da Babilônia era um outro, mas a fidelidade daqueles homens ao seu Senhor prevaleceu. Nós também lembramos de Daniel, e Daniel se mantém firme em todo o contexto que ele experimentou na Babilônia, e contexto de estar como um conselheiro do Nabucodonosor, depois conselheiro de Dario, né? Mas o seu coração continua firme no Senhor. Não sabemos as dificuldades que eles tenham passado, mas o que centramos aqui é que, em meio àquelas grandes mudanças, eles continuaram firmes no Senhor. E voltando ao ponto que eu estava dizendo a vocês, eu disse que o contexto mudou, mas assim como José, ele teve uma mudança, mas ele entendeu depois o porquê ele foi chamado. Ele manifestou essa graça abençoando o povo de Israel. E no caso, pulando agora lá para Atos. Eita, deu uma boladinha, mas vamos lá. Em Atos, sim, lembrei. O contexto também mudou. Houve um momento que a igreja em Atos estava crescendo, o livro de Atos, né? Crescendo, multiplicando, prosperando, tal. Mas após a morte de Estevão, né? Capítulo 8 de Atos, a igreja sofre uma perseguição absurda, a ponto de Saulo invadir a casa das pessoas, arrancarem elas, levarem às prisões. E muitos foram mortos. O que a igreja fez nesse contexto? Fugiu? Foi. A igreja fugiu. Muitos irmãos, a palavra diz que a igreja foi espalhada de Jerusalém, ficando em Jerusalém os apóstolos. Mas a igreja fugiu. A igreja se espalhou. Só que a igreja fugiu como? Anunciando a palavra por onde quer que passava. Os irmãos, eles estavam fugindo. Estavam sendo espalhados pela perseguição imposta, mas não deixavam de cumprir o papel pelo qual foram designados. Era bom estar em Jerusalém, era bom estar naquele contexto maravilhoso de comunhão, de partir de pão. Era massa, era lindo, era perfeito, mas o contexto mudou. E eles continuaram indo onde quer que fossem, anunciando a palavra. E por isso eu volto para mim e para você. O contexto mudou. É bem provável que não mais vivamos o que já vivemos, em termos de todas essas grandes reuniões, ou tantas preocupações que tivemos com coisas tão simples, com espaço e tantas coisas mais. Mas para que você está aqui? Para que você foi chamado? É isso que você precisa entender, e é isso que você precisa desenvolver. Se está em casa, proclame. Se aconteceu uma perseguição e precisa sair, fuja, proclame, na fuga. E assim precisamos desenvolver o chamado. Em resumo, amados, como devemos nos posturar? Com fé, confiança e certeza do que porque ainda estamos aqui. Eu sou luz, você é luz, nós somos sal. Nós temos um papel a desempenhar. E por mais mudanças e grandes mudanças aconteçam, e que muitas das quais não teremos nenhum controle, jamais esqueçamos que não somos deste mundo, não pertencemos a ele, mas aqui estamos para a glória do Senhor,
para evidenciar a justiça de Deus por meio de nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar você, possa renovar sua vida e possa aprofundar no seu coração, por meio do Espírito Santo, o entendimento dessa palavra. Que bom ter ficado com vocês aqui um pouquinho. Depois revisem, reanalisem, rebusquem nos textos que eu falei, rebusquem nas histórias que eu falei para você, tá bom? E eu creio que o Senhor vai assim fortalecê-lo na fé, animá-lo, avivá-lo e juntos vamos encher essa terra do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Um forte abraço. Fica na paz. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.